e produção, né? E temos aí uma convidada muito especial, né? Que depois a Samantha vai apresentá-la. E eu vou aproveitar agora, vou passar rapidamente a palavra aí para a nossa presidente, Ana Gatti, que tem algumas novidades para contar e vai aproveitar o tempinho também, né? Para quem está assistindo pela primeira vez, para conhecer rapidamente o nosso instituto. Legal, obrigada, viu, Maria? Bom, bem-vindo aí para todo mundo, né? Um prazer estar aqui com a Isis hoje. E o que eu vou compartilhar é bem rapidinho, mas eu acho que é uma atualização. Peraí, que agora eu tenho que agora subir aqui o arquivo. E a gente está bem feliz porque ontem, como disse a Maria, né? No nosso plano do próximo ano, a gente pôde encontrar pela primeira vez todo mundo, né, ou pelo menos uma boa parte das pessoas presencialmente, né? Que esse instituto ele tem sido tudo no virtual. E dessa vez a gente conseguiu encontrar, então fiquei bem feliz, né? Poucas pessoas não puderam estar presentes, e aí a gente fez uma reunião híbrida, né? E a gente começou no virtual na pandemia, né, gente? Então, é desde 2021 que nós estamos nesse virtual, né? E agora, então, o que eu queria comentar com vocês, né? Só recordando que o nosso propósito aqui é realmente inspirar e preparar as mulheres, né, para assumirem posição de liderança em áreas de operações, né, o end-to-end de operações, supply chain. E nossa visão é aumentar o número de mulheres em operações C-level e também como conselheiras de administração. Então, primeiro precisamos ter mais C-level para a gente ter mais conselheiras também, tá? O que eu vou contar hoje aqui para vocês? Antes disso, deixa eu até falar aqui uma coisa. A gente teve assembleia, né, no mês passado, a gente então elegeu uma nova, a nova não, né, eu diria que a maior parte da diretoria foi reeleito, assim como conselheiros, como também temos membros novos. Então, estamos também aí nos organizando, né, tanto com os nossos diretores, co-diretores, voluntários, nosso pipeline para poder continuar evoluindo. E eu queria aproveitar aqui para contar que a gente vai começar dia 27, né, de outubro, nós vamos começar a nossa jornada de RH, que foi uma solução desenhada para a jornada da empresa, né? Preparar a empresa para que as mulheres possam também ser desenvolvidas. E ela, então, foi revisitada ao longo desse ano, né? A nossa diretora de relacionamento e também tanto ela quanto começou no ano passado, mas a Andréia Corbioli, a Luciane Soares são diretoras e co-diretoras da área de relacionamento com as empresas. Elas também foram elaborando e aprimorando esse desenvolvimento. Então, acabaram então dividindo em 3 módulos: de atração, engajamento e retenção e desenvolvimento de mulheres. E aqui, então mas começou animado no fim do ano, né? Então, 27 de outubro nós vamos ter um evento então remoto, né? Vai ser virtual ainda esse ano. A gente pretende fazer mais coisas híbridas aí no próximo ano. E dia 24 de novembro, também no período da manhã, e no dia 26 de janeiro, né, nós vamos ter, então, o de desenvolvimento. E nesse programa, então, contando um pouquinho do que vai acontecer no dia 27, é gratuito, não tem custo, né? A gente resolveu fazer dessa forma porque a gente quer que os RHs estejam compartilhando, né, as práticas
de atração, retenção e desenvolvimento, né? Afinal de contas, essa é uma causa de todos, e quanto mais a gente tiver, não tem concorrência nisso, né? Então, quanto mais tivermos, melhor, né? E aqui, então, a gente vai ter um toque lá de dois hunters, né, da Darts. Olha, nós estamos com muito hunters, né? Hoje é a Isis, já vamos ter aqui o Álvaro e a Natália. Depois eles vão falar de casos de sucesso, vão trazer duas empresas, a Embraer, ó, com a Renata, e a Suelen, que é da Bol, que é uma associada nossa. Então, elas vão contar um pouco do caso de sucesso deles, né? A Bol vai contar de uma empresa que eles tiveram como target abrir uma unidade com um grande número de mulheres em todos os níveis, né? E a Embraer também vai contar o caso deles. Então, vai ser assim que vai. Então, dessa forma, os RHs vão poder aí debater, e aí depois, então, a gente já está divulgando aí nas mídias o link para esse evento, e depois nós vamos divulgar o de novembro, tá? Então, estamos com bastante expectativa, estão convidando bastante gente e estamos animados com esse. E aí, tem uma outra coisa que a gente vai também fazer, que é o módulo de jornada de desenvolvimento da mulher, e a gente vai juntar também aqui a questão que era uma outra necessidade, que foi outra solução apresentada lá no final do ano passado, e que a gente também foi costurando. Então, entrou a Débora Gordonos, que foi lá, aprimorou aquele material, né, uma voluntária nossa, do Rio. Ela aprimorou também esse material, conversou com professores da GV e de várias outras áreas aí, né? Pessoas muito gabaritadas para desenvolver esse módulo para a gente. E a gente agora também evoluiu, né? Tivemos aí também a Andréia também e a Luciane, então agora fazendo os ajustes finais das datas. Então, segunda-feira a gente vai divulgar a data que vai começar em finalzinho de novembro, e vamos ter 6 módulos, tá? E esse módulo, nessa jornada de desenvolvimento, a gente vai trabalhar questões de inteligência emocional, liderança, segurança psicológica, relações interpessoais, influência, autenticidade, equilíbrio em vida pessoal e profissional. Então, isso é muito legal, né? E a gente vai ter o seguinte: vão ser 6 módulos, tá? Sendo que onde tem 2 aqui, porque vai ser tanto para homens quanto para mulheres. E a ideia é realmente ter essas pessoas, homens e mulheres, juntas, né? Vai ser um pouco mais barato para homens, porque são 4 módulos, e a gente vai ter lá, como você é um líder, então vai ser um professor. Dali, depois das férias, a gente volta com o estado atual da liderança feminina no topo. Depois, a cada 3 semanas, vamos ter um módulo que vão ser de 2 horas e meia, né? Onde esses professores e especialistas estão preparando esse material. Aí foi tudo isso discutido com a gente. Desenvolvimento da carreira e marca pessoal, isso é muito legal. É uma colega muito querida que vai estar fazendo também esse. Comunicação como ferramenta de liderança. Esse aqui, transformando atitudes contra o machismo, lembrando que machismo pode estar em homens e mulheres, né? Então, isso também vai ser também debatido. Então, os módulos vão ter parte que os professores vão estar falando, vão ter trabalhos, vão dividir em grupos, vão poder ter realmente debates, né? E as barreiras contra nos programas de diversidade e inclusão, né? E é interessante porque esses dias, né, eu e a Maria conversando com uma empresa, dizendo que eles têm milhares de funcionários no Brasil, na América Latina,
e o quanto eles estavam tendo dificuldade com o nível gerencial dentro da empresa, com a questão de aumentar a diversidade, né? O pessoal estava muito bravo, né? Com as vagas afirmativas, vagas onde você está estimulando também a participação de mulheres. Então, precisa trabalhar, porque a situação para o homem também é difícil, né? Então, é uma mudança muito grande para todos. E aqui, compartilhando um pouco, né, os nossos parceiros, a gente acabou de assinar com o 30% Club, que... Ah, tá, só para contar, tá? Então, até segunda-feira a gente deve estar com esse material, se Deus quiser, terça-feira a gente vai estar divulgando, mas a gente já está falando para todas as empresas que são associadas e para outras que estão querendo se associar, que nós estamos bem animados com algumas empresas aí que estão querendo se associar. E nós tivemos, então, a 30% Club, que é uma instituição internacional, né, para aumentar o número de mulheres de forma geral na liderança, e o Mário também é delas, e o DCRO, que é uma instituição assim, também sem fins lucrativos, que é um instituto, que eu e a Maria somos co-chair, que é de gestão de riscos, né, bem interessante esse trabalho. E, por último, né, vocês podem ver aqui o nosso, sobre o Instituto, no nosso podcast, que está lá no Spotify, né, que são entrevistas com mulheres líderes, newsletter, que nós vamos estar colocando, tem sido divulgado também nas redes sociais. O próximo Web Talk vai ser com a Carlos Takahashi e a Cris Pinho, em 16 de novembro, né, Maria? Eu me equivoquei aqui. 16 de novembro. E aqui nós temos, então, aqui as nossas redes sociais, então a gente está nas redes, mas agora no nosso planejamento, né, de 24, a gente vai estar se estruturando, aliás, reforçando a nossa estruturação para que a gente possa crescer, né? Então, se Deus quiser, as redes também vão ficar mais animadas. Então é isso. Muito obrigada. Alguma coisa, Maria, que faltou? A gente não te escuta. Não, acho que foi legal. A ideia aqui era mesmo chamar atenção para essa nossa jornada de RH que começa semana que vem, né, Ana? Exato. E para o pessoal lembrar aí, para seguir a gente nas redes sociais, nas mídias, enfim. Ótimo, obrigada, Ana. Então, agora eu passo para a Samanta, né, Samanta? Ou a Irana que vai apresentar Vamos Isa. juntas. A Irana conseguiu entrar, ela vai começar apresentando a Isis. Vamos lá. Boa noite, né, a todos. Para a gente é muito gratificante receber pessoas como a Isis nos nossos Web Talks e com um assunto que parece que é sempre dito e o que o mercado espera da profissional da área de operações, contudo, nós sempre temos dúvidas e nós sempre buscamos as respostas sobre esse tema. E nada melhor que a Isis para contar um pouquinho para a gente, né? A Isis, só apresentando ela rapidamente, mas ela vai se apresentar, obviamente, ela é sócia da holding da Talences Group e diretora executiva da Talences São Paulo. Isis, o que nós temos aqui de combinado é que se as pessoas quiserem abrir o microfone ou falam comigo e com a Samanta no chat, nós vamos interagindo contigo. Tá O bom. pessoal geralmente participa, faz perguntas, é sempre gostoso essa interação. Então, se você estiver de acordo, a gente pode conduzir assim. Claro. É um prazer receber com um assunto tão difícil, né? Parece que é fácil, que todo mundo fala bastante por aí, mas é muito delicado. E nada melhor que uma parceria aí com o meu, para que nós possamos, pelo menos, diluir ou clarificar algumas dúvidas que nós temos por aqui. Agora eu vou passar a bola, não sei se a Samanta quer complementar, mas vou passar para vocês. Isis. Muito obrigada, viu? Oi, Irana, obrigada. Eu vou só complementar, agradeço. Boa noite a todos, agradeço aqui a presença. Eu vim, na verdade, cobrir a Irana, ela ia fazer toda a apresentação, acabou tendo aí um pequeno contratempo, mas chegou a tempo. A Isis, agradeço muito a tua presença.
estava lendo bastante a respeito, né? Então, de toda a tua trajetória, o quanto você vai contribuir aqui para esse tema de extrema profundidade. Então, deixo para que você se apresente e obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigada, pessoal. Bom, é um prazer estar aqui com vocês também. Me apresentando, então, eu sou formada em engenharia, inicialmente eu fiz engenharia mecânica, aí eu fiz no último ano produção, depois eu fiz automobilística, porque na época eu estava trabalhando em montadoras, trabalhava na manufatura da Ford, então em operações, como engenheira de processos, engenheira de planejamento de investimentos em manufatura, fechando ali os números das áreas da manufatura da Ford. E trabalhei alguns anos ali. Cheguei a trabalhar antes em qualidade, quando eu era estagiária pela Ford também, e posteriormente eu migrei para engenharia de desenvolvimento de produtos. Trabalhei ainda na Ford, eu trabalhei uma época em New Model Launching, que era uma área de pilotos para você lançar protótipos nas linhas de produção, que ajusta o projeto para você conseguir fazer o ramp-up da linha, definir takt time de linha, toda essa parte mais técnica de manufatura. Mas posteriormente eu migrei para engenharia de produto, trabalhei 4 anos na engenharia de produto da GM, 3 anos, 11 meses e uns dias, quase 4 anos, e decidi migrar de carreira para trabalhar como recrutadora, e aqui estou. Isso foi no começo de 2011, então faz 12 anos e pouco que eu estou nessa jornada como headhunter. E claro que essa trajetória de alguns anos na engenharia e ainda mais no setor automotivo, em empresas ótimas, eu dei muita sorte de ter trabalhado em empresas incríveis, me deram uma bagagem muito positiva para entender de manufatura, de operações, de logística. Quando eu era planning de manufatura, eu fechava os números de todo o supply chain, inclusive compras, logística. Então você acaba entendendo, porque na época eu precisava entrar no detalhe do detalhe para entender tudo o que estava ali, o que eu ia tentar aprovar junto à diretoria para ver se eu conseguia os investimentos dos projetos para as áreas. E isso é super positivo porque me ajuda muito hoje tanto a entender o que é a área de operações. Acho que por mais que eu não tenha chegado numa posição de gestão na época, eu era engenheira, mas deu para sentir o que é e o quão grande você tocar, às vezes como uma profissional se leva, ou muitas aqui foram, uma fábrica inteira e todas as dificuldades, ainda mais no caso do Mel, que nós temos mulheres à frente das operações, então é muito gratificante poder estar aqui com vocês. Como headhunter, hoje eu estou à frente da Talences, junto com o Alexandre Benedetti, que é um outro diretor na Talences. A gente meio que divide ali a operação juntos no dia a dia. Eu cuido das áreas de engenharia, operações, supply chain, vendas e marketing e life science. E aí ele está à frente de RH, finanças e contabilidade, jurídico, mercado financeiro. Então, nós nos dividimos nas posições de gerências, de lideranças até um nível de um início ali de uma diretoria, e quando nós pensamos em posições de diretoria, se level, conselheiros, aí nos dividimos por setor. Eu atuo com tudo que for voltado à energia e a indústrias B2B, que pega automação, bens de capital, químico, petroquímico, papel e celulose, siderurgia, mineração, todas essas frentes mais engenheiradas. E isso me ajuda bastante, o fato de eu lá atrás ter iniciado numa fábrica. Acho que dá para conseguir entender as demandas e fazer essas conexões, e me dá também bastante facilidade e empatia de ouvir as pessoas e conseguir entender as suas nuances de trajetórias e anseios e receios também, e tudo que pode estar por trás de papéis dentro da área de operações. Como hobby, gosto de escrever, então, ao longo do tempo, eu fui compartilhando bastante do meu dia a dia. Eu lembro que há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu me dei conta que era difícil conseguir gerenciar o tempo para conseguir ter tempo de tomar café com todas as pessoas que nos acessam
no dia a dia. Então, eu comecei a escrever as dúvidas que alguém me trazia, ou algum tema que eu discutia com alguma outra pessoa, eu escrevia e compartilhava, e isso me trouxe depois convites para estar atuando como colunista. Então, hoje eu estou com a Abril, com a Você RH, eu estou com eles desde o finalzinho ali de 19, começo de 20. Eu comecei com a Você SA, que era junto, você SA, você RH lá atrás no site, e aí depois se separou, e aí eu optei por estar com a Você RH, porque no meu dia a dia eu conecto com a RH o tempo inteiro, fazendo os processos seletivos, e eu tenho hoje uma página na revista impressa, a contracapa de qualquer revista impressa da Você RH que vocês verem nas bancas, tem a minha fotinho e a minha contribuição para aquela edição, e eu também estou na coluna online, então semanalmente eu atualizo, e eu tenho também, agora mais recentemente, eu estou também com o Valor Econômico, com a Carreira no Divã, e aí somos em 4 contribuintes que nós respondemos as dúvidas dos leitores, e a gente vai colocando um pouco do nosso ponto de vista, cada uma com o seu expertise. No meu lado, eu falo bastante de carreira, processo seletivo, mercado de trabalho, dúvidas com relação a esses temas. E é um prazer estar aqui, estou super aberta a responder qualquer dúvida que vocês tenham, curiosidades. Eu sei que é difícil, eu no dia a dia recruto muito para operações, eu sei que é difícil termos tantas mulheres em operações, e isso não é uma situação pontual de um setor ou de outro. Hoje o mercado de trabalho vê muito valor na diversidade e equidade de gênero, assim como outras diversidades, então as empresas estão muito atentas, querendo mais mulheres, diretoras de plantas, CEOs, e não tem tantas disponíveis no mercado, então é interessante porque por eu ser mulher e ter trabalhado em operações, eu acabo conectando com bastante facilidade com as moças que estão por aí nessas posições, e ouço que elas estão extremamente sendo extremamente acessadas em função justamente de serem mulheres e estarem nessas áreas, e ao mesmo tempo todas me trazem uma série de desafios que elas enfrentaram ao longo da carreira, justamente por serem mulheres e terem passado essas trajetórias em manufatura, e eu mesma, quando engenheira lá atrás, vivenciei uma série de coisas de não terem outras mulheres, e muitas vezes os executivos que estão ao redor não podem não pensar, às vezes, em algum tema específico, porque não tem o convívio ali com tantas mulheres. Então, houve uma evolução muito forte aí do ambiente de trabalho dentro das operações da manufatura, mas ainda é um desafio, e nós temos um desafio até na entrada, eu vejo, das profissionais na engenharia, mesmo hoje tendo mais mulheres. Eu olhei outro dia uma informação de divulgação, que eles juntam todas as pessoas que se formam em engenharia no Brasil, e era menos de 50% eram mulheres, e ainda dentro desse percentual, ainda nós tínhamos ali que 42% só de todas as pessoas que se formam em engenharia no Brasil vão para indústrias. O restante ali, 58% não vão para indústrias, vão para outras áreas. Então, você tem poucas mulheres entrando na engenharia, menos ainda se formando, e ainda menos das metades das pessoas que se formam vão para a indústria. Então, existe um desafio de formar essa base e preparar essas pessoas, essas meninas, para um dia chegarem lá e serem gerentes de planta, gerentes de produção, diretoras industriais e assim por diante. Eu defendo muito a bandeira que nós mulheres engenheiras, deveríamos ir nas escolas e falar para as meninas que elas podem ser engenheiras se elas quiserem, que é uma trajetória possível, que existe esse caminho, porque eu acho que ainda existe muito estigma na nossa sociedade de as pessoas desestimularem as mulheres a quererem ir para a engenharia. Então, eu acho que a gente precisa resolver essa base de termos mais
moças querendo entrar na engenharia para depois, ao longo da trajetória na faculdade, elas enxergarem que existe um caminho também na área industrial e também na área de operações. E quando a gente pensa em operações, não é só indústria, você tem CEOs e diretoras de operações em varejo, em consumo, em todas essas áreas, mas normalmente é dominado ainda muito pelos homens, o que é bom, porque eles são bons no que eles fazem, mas eu acho que a gente tem espaço para ter mais mulheres aí também nessas cadeiras. Então, eu estou muito aberta aqui a responder dúvidas, a conversar. Nós já temos aqui algumas perguntas. Tem Claro, uma que é bem bacana, que eu gostei muito de receber, eu e a Samantha recebemos. conta. Quando nós falamos, né, em tecnologias emergentes, por exemplo, também a automação e as inteligências artificiais, Isis, lógico que sabemos que estão afetando as operações e quais as habilidades, né, que os profissionais precisam desenvolver, por exemplo, para se adaptarem a essas mudanças. Então, assim, além do desafio de gênero, existe o desafio tecnológico. Sim. E o que que você, como Headhunter, consegue nos ajudar a entender essa equação? Em 2023, esse ano que nós estamos aqui vivendo, foi o ano da inteligência artificial. Foi o ano que surgiu uma série de ferramentas como Bard, Luzia, que é uma inteligência artificial de WhatsApp, o ChatGPT, DALL-E, todas essas outras. E eu vejo com muita clareza que a diferença e o que vai fazer alguém prosperar é a qualidade de raciocínio na hora de formular as perguntas para acionar as IAs. Então, você conhecer quais são as IAs disponíveis e entender dentro do seu dia a dia como aquelas inteligências artificiais podem te ajudar no ganho de produtividade é o primeiro passo. Mas não só isso, dentro desse contexto, o mais importante é saber como perguntar. O que perguntar, dependendo da forma como você pergunta, você recebe ou não uma resposta satisfatória. E também ter senso crítico, porque muitas dessas inteligências eu enxergo que ainda estão em modos de testes, então existem informações que vêm de uma forma muito positiva, mas existem informações que ainda não necessariamente vêm da forma como é o formato final que a gente deveria estar utilizando. Então, senso crítico, saber avaliar, discernir, vou usar esse dado, não vou, como eu uso esse dado, então é bastante importante. E dentro disso, não sei se vocês já viram, eu fiz um texto há um tempo atrás para Abril, cerca de um mês, talvez, falando de uma CEO robô. Ela chama Mika, não sei se vocês já pesquisaram sobre, é de uma empresa que chama Hanson Robotics, e a gente tem a Mika à frente como CEO de uma empresa de rum de Cartagena. E ela fala que ela tem, dentro das vantagens, que ela tem uma capacidade de tomada de decisão analisando um volume enorme de dados de uma forma que muitas vezes os humanos não teriam. E tem um lado que ela falou que eu assisti uma série de palestras dela, eventos, para poder montar o artigo. Tem uma parte que ela fala que um lado positivo na visão dela é que ela também consegue tomar decisão sem precisar colocar emoção. Então, que as decisões são mais racionais. Mas a gente está num momento também de mundo que nós estamos indo para uma conversa de lideranças mais humanizadas, então eu não sei o quanto pode ser bom ou ruim você ter uma CEO robô falando que ela tem zero emoção. E aí ela tem uma robô anterior a ela que está na ONU hoje, que se vocês pesquisarem, ela chama Sofia. E a Sofia, ela faz parte da ONU e ela está ajudando a repensar a divisão de recursos naturais para o mundo. Então, dentro desse contexto, eu vejo, por exemplo, inteligências artificiais também nos ajudando ativamente nas empresas, também através de figuras como essas robôs. E são robôs mulheres que a empresa definiu colocar como mulheres. Eu sei de um grande acionista brasileiro, de uma empresa muito grande aqui, que estava considerando a ideia de encomendar um CEO, ou não um CEO, um diretor ou uma diretora robô dessa empresa para trabalhar numa área de dados
de análise de dados, de monitoramento de preços de commodities, de monitoramento de preços de matérias-primas e, da mesma forma, a análise de preço final, de posicionamento de mercado. Então, isso está em pauta em algumas empresas. Essa empresa de rum de Cartagena, Dictator, ela foi super inovadora de pôr a Mica lá à frente, né, tomando conta do negócio, mas eu enxergo que existe espaço. No texto que eu coloquei, eu também citei três situações de âncoras robôs que hoje trabalham em jornais na China, em Pequim, Beijing é a mesma cidade, né, as duas coisas, mas na verdade eles não são robôs físicos como a Mica ou a Sofia que andam, que usam roupas, usam perucas, eles são hologramas criados por IA que apresentam os jornais e interagem, então a gente está evoluindo bastante no tema de inteligência artificial e nós vamos ter isso cada vez mais nas empresas. O quanto mais natural as pessoas forem nessa relação com a IA, melhor. E, ao meu ver, uma coisa que muita gente me pergunta, você acha que a IA vai substituir as pessoas nas empresas? Eu acho que se a função da pessoa for extremamente operacional, sim, mas o grande diferencial é que pessoas serão substituídas por outras que usam melhor a IA. Quem usa bem a inteligência artificial ganha produtividade e se destaca. E, consequentemente, ela às vezes vai conseguir fazer e gerir um volume de atividades maior do que outras pessoas, pode ser que sim, gere a saída de alguém. Então, nós temos que estar preparados aí para o futuro. E o uso do IA em si, eu acho que é uma coisa muito positiva para o mercado de trabalho. Eu estou acompanhando com bons olhos. Sim, Isis, Irana, deixa eu fazer uma pergunta para ela, aproveitando até esse tema que você trouxe. E eu Sim, acho que tem aí eu não vou dizer um conflito, né? Mas tem uma questão super relevante que é o humanizado versus o robotizado, né? Porque, sim, e até o próprio tema da live, né? Que a gente está falando como o mercado espera desse profissional, né? O que ele espera da profissional de operações. E aí a gente tem aí um reflexo super importante, né? Um ponto super fundamental que é a inteligência artificial entrando e não vou colocar dando um trabalho, né? Porque é o que você falou. Eu acho que a inteligência artificial ela precisa de um humano atrás, né? E a gente nunca vai conseguir levar essa parte humana para um robô. Mas, independente disso, ela está aí. Então, eu acho que um dos pontos fundamentais, sim, é se preparar, é entender muito mais sobre a inteligência artificial. Mas você, como uma headhunter que recruta, como esse sim. profissional tem que se preparar, além dessa questão da inteligência artificial? Dentro do contexto de operações, eu enxergo hoje, se nós estivermos pensando em cargos de liderança, que justamente essa capacidade de humanização, de engajamento das pessoas, é um dos pontos mais fortes e mais almejados. O lado de conseguir criar ambientes com segurança psicológica, que as pessoas se sintam bem, consigam dar o seu melhor. Se nós formos estudar o conceito por trás ali da segurança psicológica, a Amy, lá de Harvard, quando ela cria a ideia desse contexto, ela tinha estudado equipes de altíssima performance em empresas como Google e outras empresas de tecnologia super relevantes, e o que ela enxergava entre equipes que eram mais ou menos e as equipes com a melhor performance era justamente as empresas que tinham melhor performance e as equipes se sentiam mais seguras para dizer o que pensavam. E quando eu olho para operações hoje, por mais automatizada que uma fábrica seja, são as pessoas que vão fazer aquele resultado. Então, a liderança precisa ser uma liderança que inspire, que passe confiança, que faça com que as pessoas queiram trabalhar em prol daquele líder e queiram dar o seu melhor. Então, esse aspecto comportamental, ao meu ver, hoje é uma das habilidades mais almejadas. É claro que quando você olha para operações, o conhecimento técnico é importante, porque senão você não consegue muitas vezes tomar decisão ou não consegue liderar, inspirar, justamente porque as pessoas não vão enxergar ali alguém que seja uma liderança, por exemplo, ou que consiga resolver problemas. Então, o técnico, sim,
vai ser importante as habilidades técnicas ou os hard skills, mas o grande diferencial é essa questão comportamental. Além disso, a comunicação é extremamente importante em operações, assim como em outras áreas, uma comunicação coesa, objetiva, que traga justamente a visão do que é esperado das pessoas, quais são os objetivos, quais são as metas, o que pode dar errado para que as pessoas também se preparem e se estruturem, o porquê seguir um determinado processo que tem lá o lema de safety first versus fazer alguma outra coisa. Então, as questões comportamentais são extremamente importantes. E aí, quando nós pensamos nessa pessoa em operações crescendo na hierarquia, começa a entrar a questão de análise de PNL, essa pessoa saber olhar também no hard skill como que aquela fábrica tá, se ela tá rentável, se ela tem, quais são os problemas que ela tem e se aquilo é em função do que, é um gargalo, é um desvio de inventário, o que está acontecendo ali que está prejudicando a rentabilidade daquela fábrica, a lucratividade da empresa, o quanto a fábrica impacta ou não o EBITDA da empresa. Então, todo esse olhar de uma análise de PNL e saber defender os números e saber defender os investimentos, conforme a pessoa vai crescendo, também é uma habilidade que precisa ter. E eu vejo nas posições de operações muitos candidatos reprovando nesse aspecto. As empresas colocam o CEO para entrevistar o futuro COO, o diretor industrial que vai vir, ele às vezes passa, e aí eles colocam pessoas da área financeira, ou CFO, ou algum líder global de finanças, para entender o quão profundo aquele executivo ou aquela executiva tem de conhecimento de PNL, e muita gente acaba não conseguindo ir bem, porque entende tecnicamente da fábrica, mas não entende tanto de finanças. Então, é uma habilidade que também faz diferença, é importante, conforme a pessoa vai crescendo. No início, não tanto, quando você está ali gerindo uma área de produção, uma área de manutenção, mas com o tempo, conforme essa pessoa vai subindo, também é uma habilidade importante. Mas hoje, se eu fosse ponderar, o comportamental é muito mais importante do que o técnico. Se nós olharmos assim, pessoas mais ou menos com a mesma bagagem, com as mesmas formações acadêmicas, o que faz alguém crescer, ser promovido e outra pessoa ser estagnado ou ser substituído é o comportamental. E esse lado humanizado cada vez está mais em voga, e em operações era uma coisa que até pouco tempo atrás tinha-se uma crença justamente do contrário, que o líder de operação tinha que ser um líder duro, tinha que ser um líder autocrático, e isso hoje cai por terra, e tem muitos executivos assim, passando por situações de serem substituídos porque a empresa e as pessoas não toleram mais esse tipo de liderança. Então, a evolução da forma de liderar também está bastante em pauta hoje em dia, quando se olha o que se espera de uma pessoa de operações. Ok. E aí um outro ponto, né? Nós recebemos aqui na verdade foi uma contribuição falando sobre as práticas ESG, né? Eu sei que você comentou já um pouco sobre responsabilidade social também e sobre visão do líder em relação a esses aspectos. Mas assim, falando da área de operações, né? A questão de gênero também envolve um pouco esse ponto, mas como que você entende que os profissionais de hoje em dia podem trabalhar com as práticas de ESG, considerando o mercado super competitivo, e gostaríamos da sua recomendação? Dentro de ESG, é fundamental hoje em dia, obviamente. Eu entendo que precisaria se separar alguns pontos. Você pode olhar para o ESG dentro da sua própria fábrica. Não adianta você estar fazendo um monte de coisas para a comunidade no entorno se as pessoas não têm um vestiário adequado quando elas chegam no ambiente de trabalho, se elas não têm um lugar para elas comerem que seja limpo, para elas esquentarem a comida ou armazenarem a comida. Então, eu vejo uma corrida bastante grande das empresas hoje
de olhar não só para o entorno, mas também muito para dentro de casa, o que não vinha acontecendo até bem pouco tempo atrás, então existe essa preocupação hoje, mas se você separar a parte ambiental, por exemplo, todo o lado de olhar para a parte de reuso de água de chuva, as estratégias de descarbonização, são extremamente vinculadas a operações, desde olhar para uma empilhadeira e eletrificar as empilhadeiras, eletrificar as frotas que chegam com matéria-prima ou que saem com produtos acabados, olhar para a forma como você está abastecendo o vapor da fábrica, se ele vem de queima, por exemplo, de madeira, ou se ele está vindo de carvão, ou se ele vem, por exemplo, de uma forma mais sustentável, com biomassa ou com outras fontes, enfim, energia eólica, energia solar, todas essas formas alternativas de olhar para as eficiências energéticas, tudo isso é a pessoa de operações que tem que estar ali levantando a mão, vendo oportunidades, vendo mudanças no processo. Então, a parte ambiental, extremamente importante, e da mesma forma tudo que sai da fábrica. Então, tudo que sai de emissões, seja em fluidos, seja no ar, ter essa conscientização de olhar para filtros, de olhar para o tratamento da água, do efluente, antes de colocar essa água para fora da planta. Quando nós olhamos para o social, existe hoje um trabalho muito forte que muitas empresas fazem de dar capacitação para as pessoas que moram no entorno das suas fábricas, principalmente em empresas que às vezes a fábrica não está num grande centro, que é mais difícil de você conseguir mão de obra. Então você entra no S ali do ESG, do social, que fazem parcerias com escolas técnicas, como por exemplo o Senai, ET, fazem treinamentos com os próprios instrutores da fábrica, trazendo pessoas da comunidade para estarem sendo treinadas para aprenderem a operar as máquinas. Tem todo um lado também de preocupação no entorno, de garantir que a população que está ao redor daquela fábrica não tem problemas com ruído, com vibração, então todo o preparo para você trazer qualidade de vida para as pessoas que estão no entorno, segurança também, além de muitas das empresas apadrinharem toda essa comunidade que está no entorno em eventos festivos, em uma série de outras situações. Então, uma pessoa de operações de uma fábrica tem uma responsabilidade, uma força de conseguir fazer a diferença muito grande nesse lado do S, seja dando oportunidade de carreira para quem nunca teria essa oportunidade, seja internamente também, antes de olhar para o mercado, pensando em alternativas dentro de casa, de você formar um operador em paralelo, estimular ele a fazer engenharia ou um curso técnico e depois ajudar ele a virar um analista, a virar um gerente ou até um diretor. Então, o S é bastante forte. E na parte de governança, esse conhecimento de PNL, de finanças, ajuda muito para que essa pessoa consiga ter tranquilidade, que está tudo fluindo de uma forma ética. Da mesma forma, toda a modernização com QR codes nos recebimentos das matérias-primas, nos centros de distribuição, essa organização, garantir acuracidades altas de inventário, tudo isso você também contribui para que, pelo menos naquela parcela que envolve a fábrica, as coisas estão de acordo. E eu vejo hoje uma corrida bastante grande também de as empresas se preocuparem com o ESG dos seus fornecedores, então garantir que são feitas auditorias nas fábricas dos fornecedores, que você tem processos idôneos, você não tem situações de trabalho escravo ou de alguma coisa ilegal vindo de algum fornecedor, que os fornecedores também estão na corrida da descarbonização. Então, eu vejo as pessoas que estão à frente das operações como protagonistas do tema, mesmo que em algumas empresas, às vezes, o ESG não tenha uma diretoria específica, muitas vezes a agenda está dividida entre várias pessoas, tem empresas que estão com a pessoa de inovação, tem empresas que estão com o CFO, tem empresas que estão com o diretor jurídico, em outras está com o RH, mas tem temas ali que mesmo que isso esteja com o RH ou com o diretor jurídico, que é a pessoa de operações que tem que puxar e tem essa responsabilidade. E se essa pessoa puxar bem essa agenda, ela consegue trazer uma série
diferenciais. Por exemplo, o BNDES tem linhas muito boas de financiamentos para empresas que comprovadamente estão seguindo práticas de ESG, e elas precisam comprovar, mesmo após o financiamento, que de fato elas estão seguindo aquilo, que não era uma coisa apenas no papel. Então, essa pessoa de fábrica, ela pode propor uma série de coisas que vão beneficiar a empresa, e ela pode ganhar uma visibilidade junto ao board e à presidência da empresa se ela trouxer propostas inteligentes. Então, para isso é importante que essa pessoa esteja antenada, esteja aberta a olhar o que tem por aí e o que dá para fazer dentro da realidade da fábrica, e que tenha um plano de projetos de inovação, seja para as coisas do core, através até das sugestões dos próprios operadores, de projetos de Six Sigma, de uma série de ações nesse sentido, seja também olhar para a inovação aberta, para venture building. Se a empresa tiver uma corporate venture capital, essa pessoa poder ajudar a capitanear os projetos e testar nas fábricas. Então, tudo isso vai contribuir com o ESG. Sim, muito bom. Eu queria fazer uma pergunta também, pode ser para também todas que já trabalharam em indústria, se elas sentem também esses avanços do ESG, não sei se a Maria Halak conseguiria contribuir um pouco, a Ana Gatti também, mas de todos esses avanços, como que elas sentem, né? A própria Dani, que está aqui também, está conectada, como que elas sentem esses avanços de ESG na prática? Bom, eu Maria, abre o posso microfone. falar, já que tem as especialistas aí, a Ana. Eu acredito assim, né? Eu acredito muito no SG, mas eu acho que hoje se fala muito, muito mais do que se faz, né? E eu acho também que se embola as três letrinhas, sabe? Porque para mim são três coisas. Não é uma coisa, ESG, SG. SG, para mim, está muito claro, são três coisas separadas, diferentes, com abordagens diferentes, né? Mas a sensação que eu tenho é que tá se fazendo muito mais do que antigamente, né? Talvez eu seja muito crítica, né, desse assunto que se fala muito e se faz pouco, mas já tá melhorando. Mas eu acho que tem pouco entendimento sobre isso, né? Eu vejo muito nos conselhos onde eu participo, misturar um pouco as coisas, né? Então, essa é a minha preocupação maior com essa questão, porque são três pontos fundamentais. Você descreveu os três muito bem aí, eu adorei, porque às vezes quando fala do G, Isis, as pessoas acham que é uma coisa mirabolante, mas é isso mesmo, é você entender bem um demonstrativo de resultados, ter suas finanças em ordem, ter a sua governança, preocupar com compliance, com a ética, né? Então, é assim, isso é o G, né? O social é uma coisa importante. Eu venho de uma empresa, né, que eu trabalhei minha vida toda, que é a Tigre, que o fundador, há mais de, sei lá, quantos anos, acho que a Tigre já deve ter uns 80 anos, ou 70 anos, não sei quanto, não, mais de 70 que 70, ele já tinha muito claro o S. Pra você ter uma ideia, nós tínhamos em 1980, nem sei quando, ele mandava comida, tinha um negócio chamado armazém. O que era o armazém? A gente fazia o pedido, arroz, farinha, todos os funcionários, todos iguais. Fazíamos pedido num papelzinho, entregávamos o papelzinho, e quando eu chegava em casa, todo mês tinha isso. Estava Olha, lá o pacotinho. Por que ele fazia isso? Porque ele percebeu que a comida não chegava na casa. O funcionário recebia o dinheiro e ia beber ou ia fazer farra com aquele dinheiro. Quando ele viu que o dinheiro, a comida não estava chegando em casa, ele ficou se preocupado com essa. Isso era muito comum nas fábricas, aqui nas empresas. Eu estou em Santa Catarina, né? De Santa Catarina. Não era só esse senhor, realmente fundador da TIC, foi um gênio. Ele tinha e uma a visão
fantástica disso, né? O programa dele de formação de encanadores também é uma coisa que todo mundo lá fala até hoje. Tem muitos gerentes da Tigre que entraram por esse programa, ou que o pai se formou encanador na escola da Tigre, daí o filho quis ir trabalhar na Tigre. É bem interessante. E Nós a UES tínhamos também. Nós tínhamos a recreativa. O que que era a recreativa? Nada mais que um clube sem custo, que descontava um centavinho no nosso salário, que a gente podia usar, praticar tênis, esporte, vôlei, tudo para as crianças, parquinho. Então, o S, e eu estou falando do caso da TIG, e tem outras empresas, a Tupi era assim, esse S estava muito incorporado nas empresas, né? É, então, eu acho assim, né? A gente tem que, às vezes, resgatar o que a história tem, né? Que as empresas já faziam, sofisticar, trazer para o simples, né? Ver o que realmente o funcionário, ou como você falou, as comunidades do lado, e fazer mais para nós mesmos do que ficar fazendo para ser publicidade ou seja, falar menos e fazer mais, né? Eu acho. Muito bom. Mas eu acho que cada vez mais isso está mais incorporado nas pessoas, nos jovens, nas pessoas que estão na fábrica, existe essa preocupação com a questão da energia, com essa questão. Agora tem o outro lado também, né? Que é assim, em cima também se cobra muita produtividade, redução de custo, e tudo isso também tem o investimento. Então, tem que saber entender a vantagem disso, né? Você não faz isso por caridade ou porque você é filantrópico, você faz isso porque vai ter um retorno. Isso também acho que a gente tem que começar a falar mais, né? Você Sim. só faz isso se você tem um retorno. E por que o fundador da TIG fazia isso? Porque ele sabia que o funcionário ia querer continuar a trabalhar na empresa. Eu tenho um cliente, eu participo de um conselho consultivo, também aqui de uma empresa do interior de Santa Catarina, que ele está construindo e já construiu mais de 20 casas para os funcionários. Por quê? Ele quer que os funcionários morem perto. Vão pagar um aluguel, estão pagando um aluguel irrisório, mas ele sabe que o funcionário vai chegar no horário, que o funcionário está feliz, que o funcionário não vai sair, que vai diminuir a rotatividade dele. Então, eu acho que é isso que a gente tem que olhar. Bom, acho que Eu acho que, não, tá certa, Maria, eu acho que não tem uma regra, né? Eu acho que cada caso também está muito ligado onde a empresa está inserida. Eu vejo que no G, acho que a gente não tem muito o que discutir, porque G, sem governança, não tem S e não tem G, né? O S, eu vejo que hoje, né, se fala mais, eu acho que está tendo mais ação na questão de diversidade e inclusão, né? Até porque muitas empresas, né, estão sendo avaliadas por isso, né? E agora a própria Bolsa BM3 vai estar fazendo uma vai ser um item de checagem, né? Então isso realmente a gente está ouvindo falar mais, né? E a gente agora conversando com empresas, né? Empresas típicas de ramos assim mais masculinos, né? Como a área de energia, siderúrgicas, que era não tinha nem discussão que era tudo homem, você entendeu? E agora eles estão tendo que formar mais eletricista, agora estão preocupados com as lideranças, aí as vagas afirmativas, eu não conhecia nem esse termo, né? Esse termo novo. E então eu acho que agora a disparidade de salários, né, que é um outro tema do S, esse ainda é muito grave, né? Muito grave. A Europa, a gente não escuta, a gente tive lá recentemente numa jornada de governança, a gente não, eles não nem falam em S, porque não é um problema que pega lá, né? Mas nas Américas isso é muito grave.
É né? verdade. Então, é essa disparidade de salários aí de 100, é, 1000 vezes, sabe? É um negócio assim estratosférico, E né? Então, sabe que isso tem até a ver um pouco com um lado estrutural. Eu que estou à frente dos processos, eu vejo que tem empresa que não faz por mal. Não é que ele quer pagar menos para a mulher do que para o homem. Eles olham o ponto de partida. Qual que é o último salário que essa pessoa tinha? E às vezes a mulher já ganhava bem menos, por qualquer razão que seja. E aí fica eu aqui na luta com algumas empresas. Às vezes eu tenho o sucesso de ter o convencimento de falar: você olhou esses homens e essas mulheres, esses homens queriam uma pretensão maior e já ganhavam mais. A mulher é melhor. Você escolheu a mulher porque ela foi a melhor de todo o processo, não foi por gênero, foi por competência. Por que que você vai oferecer menos do que você ofereceria para esses homens só porque ela chegou aqui ganhando um pouco menos, mas ela não é melhor, ela não tinha um escopo maior, aí a pessoa. É, faz sentido. Ah, mas a gente tem que ver então, e aí vai para as reuniões de comitê de remuneração e muitas vezes volta com uma proposta melhor. E a mulher, muitas vezes que está no processo, ela não tem noção que ela está ganhando tão menos do que os não homens que tem estão na ideia. mesma posição. Não tem. Então, ela fala ali uma pretensão salarial e para a empresa, ai, ótimo, né? Tá menos do que a gente inicialmente gostaria de pagar. Então, Interessante, Isis, porque é quando um eu ponto comentei real. da disparidade, eu pensei até na disparidade entre o CEO e o menor salário, Ah, sim, né? também. Mas você tem razão. O que que eu vejo nas empresas multinacionais, até essa questão dos salários homem e mulher, você não vê tanto, mas nas empresas nacionais tem sim. Ainda tem muita empresa com esse problema, você tem razão. E aí eu até É outro gostaria de problema. aproveitar e fazer uma pergunta contribuindo para esse papo extremamente rico. Eu sou do mercado financeiro e Sim. é um setor extremamente masculino e, enfim, a gente sabe muito bem o quanto é difícil a gente se posicionar à frente, né? E acho que a gente quer buscar esse lugar onde não exista mais esse motivo da diferença, né? Onde, como você falou, que a gente chega em cargos de liderança pela nossa qualificação, por quanto nós nos preparamos, por quanto a gente pode contribuir, independente de sermos mulheres ou homens, né? Então, como a gente fala aqui de ajudar, né, contribuir, trabalhar essas mulheres para buscar esses cargos de liderança, eu até gostaria que você, como uma headhunter, trouxesse um pouco mais para a gente sobre como impulsionar essas mulheres para que elas não desanimem, né? Não desistam, para que elas continuem ali buscando os seus ideais e até queiram ideais, porque muitas mulheres, às vezes, elas nem pensam em chegar nesses cargos porque elas imaginam que elas não têm espaço, né? Então, como buscar esse espaço, como se preparar e se posicionar melhor? E tem também, eu vou responder a pergunta, mas tem também até um comentário aqui, que às vezes os homens que estão ali naquela organização acham que aquela mulher não quer, porque o cargo vai precisar que viaje, ela tem filhos, então ela não vai querer. E não é verdade. Muitas mulheres gostariam daquele cargo e às vezes não são nem consideradas por um viés inconsciente que aquela liderança criou. Então, isso eu vejo bastante também. Às vezes abrem processos e é comentado isso. A gente tinha essa possibilidade dessa pessoa aqui, que é uma executiva, mas ela tem filhos pequenos, então essa vaga exige isso, isso, isso. Não faz sentido considerar, tá, mas vocês perguntaram para ela antes de abrir o processo externamente se realmente ela não quer? E às vezes a empresa vai lá e pergunta e a mulher quer, e tem toda uma infraestrutura que permite que ela exerça o papel tanto quanto os homens. E então é um estigma que eu acho que é difícil, existe um machismo estrutural ali intrínseco velado e não consciente, não é que os homens sejam ruins, pelo contrário, é uma coisa, inclusive mulheres, muitas vezes em cargos de liderança alta, têm esse estigma, mas é uma coisa que as pessoas não param para pensar.
E é tão importante pensarmos sobre isso. Então, eu acredito que tudo começa no empoderamento dessas mulheres, de as pessoas dizerem para elas que elas podem ser o que elas quiserem ser, que não existe uma limitação em função do gênero. É aquela história daquela menina segurando a plaquinha, I don't wanna be a princess, I wanna be a CEO, ou I wanna be in Forbes, enfim. Eu acredito muito nessa questão de tudo vai começar com a educação e com a base que essa moça recebe desde cedo, que ela ouça que é possível ela chegar onde ela quiser, que não é porque ela é mulher que ela vai ser menos. E os ambientes, quando você entra em operações ou num ambiente financeiro, realmente os ambientes são muito masculinos, então muitas vezes essa mulher não tem muito para onde olhar, para alguém que ela consiga se inspirar e enxergar alguém acima dela que seja mulher e que ela possa seguir aquele passo. Então, as primeiras mulheres que chegam lá precisam ser muito fortes, muito corajosas. E em operações, por exemplo, muitas mulheres, depois de um determinado momento, param de usar cor, param de querer parecer tão femininas, justamente para tentar passar mais despercebido ali numa roda e que ela seja mais ouvida em função. Não em função do gênero, mas porque as pessoas a veem como uma pessoa igual aos demais. Então, é um ponto que é difícil, porque você precisa vencer uma série de barreiras estruturais, mas é muito possível. E hoje, cada vez mais a mentalidade das empresas está justamente em enxergar o valor agregado da diversidade e enxergar que é importante ter mulheres no topo da pirâmide. Nós temos aqui parceiro do MEL, o 30% Club, o Talences Group também é parceiro do 30% Club, que a gente defende que precisamos ter pelo menos, minimamente, 30% de mulheres nos quadros de conselho, e ainda assim é um desafio gigantesco, mas é comprovado que quando uma empresa tem uma CEO mulher, existem mais diretoras mulheres abaixo dela, quando uma empresa tem mulheres no conselho, você tem políticas voltadas à equidade de gênero de forma mais consistente e mais bem estruturadas. Eu tenho um material que depois eu posso enviar para vocês do panorama, que eu vou compartilhar um segundo para vocês terem um pouco dessa ideia. Eu consigo compartilhar alguma coisa aqui? Acho que não, né? Share Maria, screen. Maria, Peraí, eu consegue? consigo. Ó, eu vou Ótimo. mostrar para vocês rapidamente. É uma pesquisa que nós fazemos desde 2017, que mede o percentual de mulheres em cargos de liderança, já que a gente está falando disso. E hoje, esse é o cenário que nós temos aqui dessa medição de 23, que nós tivemos uma evolução grande. Então, quando você olha para boards de companhias, a gente sai em 2017 de 10% de mulheres para 21%, mas ainda longe dos 30%. E aí você tem uma série de informações aqui, eu vou mandar para vocês, mas, por exemplo, é 2,3 vezes maior a proporção de conselheiras quando a empresa tem um plano de ação para diversidade de gênero e empoderamento feminino. Eu acho que esse é um caminho, a empresa ter isso formalizado, ter isso escrito. E vocês veem aqui o percentual quando olhamos para mercados, a indústria é o menor percentual, serviços aqui um pouco melhor, 25%. E nós temos mais mulheres também quando as empresas são menores. Então, se vocês olharem empresas grandes, de capital aberto, com um CEO homem, cis, branco, você vai ter menos mulheres. E é uma luta aqui que a gente precisa começar dizendo para todas essas moças que estão nesses cargos menores que é possível, que elas precisam acreditar nelas e seguir à frente. Então, Excelente. aqui é um material interessante, eu compartilho com vocês, aí vocês podem enviar, mas aqui ele vai medindo a quantidade de mulheres nas presidências, nas vice-presidências, nas diretorias e tem algumas outras informações. Ah, Muito legal, material bom para a gente também ótimo, né? disponibilizar para as nossas associadas aí, né? Muito bom, É, muito bom, muito Legal mesmo. excelente. Vinícius, acho que está com a mão levantada, quer fazer uma pergunta, uma contribuição aqui, por gentileza, pode soltar o microfone, abrir o microfone, Vinícius. Obrigada pela participação. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta para a Izzy. O que ela achou da premiação no Prêmio Nobel na sim, semana passada, com relação à professora de Harvard, né, que
fez sim. toda aquela pesquisa sobre a participação da mulher e a diferença, né, salarial. Eu queria ouvir um pouquinho, né, sobre qual a Eu, sua opinião sobre o resultado e como você encara a pesquisa dela. Eu amei quando eu vi que ela ganhou o prêmio Nobel em função dessa pesquisa, e eu vi a preocupação por parte de empresas muito grandes de olhar para o tema e de terem o interesse em acessar a pesquisa dela. Então, circulou a semana passada em tudo quanto é grupo, por e-mail, em todos os lugares, os dados, e eu achei importante porque ela traz uma realidade que às vezes as pessoas hoje se você perguntar para muita gente em grandes empresas, qual que é o percentual de homens, de mulheres, como que vocês estão em equidade de gênero? E tem muita gente que fala, tá resolvido. Equidade de gênero é um tema do passado, a gente já está bem avançado nesse tema, estamos olhando para a equidade agora para diversidade racial, ou para PCDs, ou para outros tipos de diversidade, é o que a gente mais ouve. Só que quando você mede, as pessoas ficam surpresas, porque não é bem assim. E eu acho que o trabalho dela traz luz a essa realidade que existe ainda uma jornada nesse sentido. E eles terem dado o prêmio Nobel em função do trabalho mostra que o mundo como um todo está preocupado também com o tema e vê valor agregado nesse tema. Então, eu gostei bastante, eu fui ler muita coisa do que ela publicou e tenho ouvido muitas empresas falando do assunto, e só o fato de nós aqui estarmos falando e os boards das empresas estarem comentando, já valeu todo o esforço do trabalho que ela teve ali. E tem muita gente que faz pesquisas parecidas e não consegue ter essa mesma visibilidade e relevância que ela conseguiu, então é bom porque vai puxar outras pesquisas e outros dados regionais, talvez por ela ser americana e estar num local que as faculdades lá têm uma voz muito grande, ela conseguiu trazer uma relevância para o tema que em outras localidades não chega a ter essa visibilidade toda. Então, eu fiquei bem feliz quando eu vi a premiação e eu olhei o material e eu achei rico, e eu acho que traz essa realidade que a gente está numa jornada ainda engatinhando, que não, as empresas estão longe do ponto ideal, e apesar de muita gente achar que não. Porque às vezes por falta de medir, de olhar os dados, as pessoas têm essa falsa ilusão de achar que está tudo bem. A própria pesquisa aqui da Panorama, as empresas que participam depois recebem a pesquisa, e muita gente fala, nossa, eu não tinha ideia que estava tão distante, ou que esse era o percentual, porque às vezes se vê muitas mulheres na base e não se imagina que no topo não tem tantas mulheres assim. Então, e as pessoas não se dão conta, não pensam a respeito. Se você não trouxer aquele dado e comentar o dado, então o caso dela ter ganho o prêmio Nobel trouxe luz a esse tema tão relevante. Muito bom. Tá bom. Obrigado, viu? Imagina, Obrigada, obrigada, Vinícius. E que bom obrigada. que você está aqui representando os homens, importante. É verdade. Maria, você quer fazer alguma pergunta? Tá muda. Você tá muda, Maria. Desculpa, queria fazer duas perguntas. Por favor. Uma é o seguinte, Isis, a gente falou muito em inteligência artificial, né? Mas eu queria perguntar sobre a inteligência artificial substituindo o headhunter, ou sendo usado pelo headhunter, né? Perfeito. Queria saber os efeitos disso. E a outra, já aproveito e já faço a outra pergunta, Claro. que eu vi lá que no Valor Econômico, né, como você vai ter uma coluna lá agora, lá Sim. perguntas e respostas, vai ter uma pessoa também, né, que vai falar sobre essas contratações que escuras, não sei como é que chama, que você não A Dani Jesus, a ocultas, Dani, ela começou com esse conceito do currículo
oculto, né? Que é um currículo que você não abre os dados, você faz um processo seletivo. Antigamente falava-se às cegas, hoje em dia a gente não usa mais esse termo, porque nós estamos mais letradas no tema de diversidade, mas é um processo seletivo de uma forma que você não diz se é homem ou mulher, você não dá nenhum indício sobre a questão da idade daquela pessoa, nem da onde ela mora. É um processo seletivo mais justo no sentido que o gestor olha as competências de hard skills e escolhe, independente de saber se é homem ou mulher, se está em outro estado, se está morando numa região A ou B, e enfim, todos esses tópicos que às vezes a pessoa não se dá conta, mas ela tem algum viés inconsciente que ela barra um currículo que não é exatamente o mesmo tipo de histórico que ela teve. Então, sim, falando um pouco de IA primeiro, hoje tem bastante discussão sobre esse tema. Existem muitos softwares no mercado de recrutamento que prometem trazer velocidade, que prometem trazer um ganho de tempo ou de produtividade para os recrutadores, e muitas vezes que prometem ter uma inteligência artificial que ajuda a pegar um currículo e, com base nos skills daquele currículo, traz vários outros currículos que estiverem no banco que sejam similares em termos daqueles skills. Hoje no Talences Group nós temos uma empresa que chama LandTech, que faz todos os recrutamentos voltados à área de tecnologia, e dentro da LandTech nós temos um lab, uma série de desenvolvedores testando todo tipo de tecnologia, desenvolvendo linguagens, inclusive o nosso teste hoje é próprio, e os heads desses labs, eles vão para todas as feiras de inovação do mundo. Tem uma feira muito grande de recrutamento que acontece em Las Vegas, eles marcam presença lá para ver tudo que existe, todos os tipos de startups, para a gente ver o que faz sentido, às vezes, a gente ter uma parceria, comprar a licença, ou comprar a própria empresa, ou de repente desenvolver internamente alguma coisa que também ajude a solucionar aquele determinado problema, mas eu acho que ainda está distante de você ter o que nós falamos lá no início do toque humano em todo esse processo. Então, assim, e eu vejo uma evolução grande de algoritmos em muitas empresas, às vezes alguns algoritmos, inclusive de algumas empresas, chegaram a sair na mídia, que tinham tendências. Eu ouvi esses dias uma coisa que eu fiquei alarmada, uma empresa enorme falou que ela tinha feito um processo de trainee, e uma pessoa que estava se formando nos Estados Unidos em uma faculdade de ponta, na Purdue, tinha aplicado e atendia todos os requisitos técnicos, tinha o inglês fluente, obviamente, e não foi chamada nem para os testes de raciocínio lógico iniciais, assim, da primeira etapa, foi barrada na primeira etapa. E aí essa pessoa, revoltada, porque gostava daquela empresa, queria voltar para o Brasil, tentou contato com a empresa e meses depois descobriram o que era, essa pessoa não conseguiu participar daquele processo de trainee. O algoritmo da consultoria que tinha sido contratada não estava programado para ler faculdades de fora do Brasil. Então ele tinha ali algumas faculdades cadastradas e eles iam filtrar pessoas daquelas faculdades, extremamente preconceituoso o algoritmo, e não tinha essa capacidade de descobrir que existia um mundo todo lá fora e que poderia ter um brasileiro ou uma brasileira lá fora apto e afim daquele processo. Então, é um exemplo de um mau uso terrível. A gente teve um outro caso que apareceu, esse não apareceu na mídia, mas ficou conhecido no setor de recrutamento, porque trouxe à luz a uma situação de, peraí, como é que está sendo feito esse filtro inicial desses processos? Talvez tenham gaps importantes, né? Mas existe também, teve um caso de uma empresa de software super conhecida que tinha trazido para o mercado dito que ela tinha um software capaz de buscar num banco de dados sem uma ingerência humana os perfis mais aderentes, só que daí eles foram avaliar uma série de amostragens de processos que esse software estava trazendo, e eles não pegavam, o software não pegava mulheres, ele tinha uma série de preconceitos. Mas por quê? Eles tinham imputado na inteligência artificial por trás do software históricos de processos
e tinha o viés inconsciente das pessoas que tinham escolhido aqueles currículos no passado. Então, o software aprendeu que aquilo era o certo. E aí ele automaticamente foi programado e ele não pegava mulheres, por exemplo. Então, essa empresa tinha investido milhões e jogou no lixo o sistema e apareceu na mídia e tudo mais. E eles resolveram que eles não iam mais fazer software de recrutamento, eles vendem hoje softwares para computadores, mas não é recrutamento. Então você precisa ter um cuidado em tudo isso. E aí, quando a gente olha para um processo seletivo, é muito, muito importante você olhar para o fator humano. O que move aquela pessoa? Por que que ela quer sair daquela empresa? Se ela quer sair, quais são os aspectos? É o gestor, é o ambiente, é a falta de desafios, é a falta de perspectiva, são os benefícios, ela mudou de localidade, a localidade está ruim. Hoje em dia, a empresa mudou o formato de trabalho, e voltou para o presencial, enfim, tem uma série de ações que podem mover aquele ser humano. E sem você falar com a pessoa, você não capta isso. E você não vai pedir por escrito para a pessoa escrever, porque ela não vai escrever numa ficha de abertura de um processo que ela está olhando o mercado porque o chefe dela assedia ela sexualmente. Não vai, entendeu? Então, quando você está lá como um fator humano conversando, você descobre os porquês e você também consegue descobrir nas entrelinhas uma série de aspectos comportamentais que você sabe dizer se vai ter um fit cultural com a empresa que você tem a posição ou não, ou quais são os desafios. Eu acho que um software de inteligência, ele está muito distante ainda de conseguir fazer essas conexões de fit cultural, do que move a pessoa. Hoje em dia não é mais sobre mandar currículo, ninguém contrata uma consultoria para receber currículos ali que fazem aquele papel, um software faria isso. É muito, a consultoria precisa ser consultiva, o processo de recrutamento, seja interno ou externo, ele precisa ter um olhar justamente do que por que aquela vaga está aberta, qual que é a missão por trás daquele processo, o que move, aquela empresa e quais são os valores do candidato, estão aderentes, não estão, e trazer também muito do que vai ser a missão, e não só o hard skill para fazer e cumprir aquela missão no médio e longo prazo, mas a pessoa precisa conseguir fazer a conexão de entender se o lado comportamental vai ter aderência com o gestor direto, com o perfil da equipe, com o perfil da área, com a localidade. Então, são muitos aspectos que é difícil você conseguir até hoje, talvez um dia a gente consiga, mas é difícil a gente conseguir substituir o ser humano. Eu tive outro dia uma pessoa que falou para mim: "Você estaria disposta a gente te filmar horas e horas e horas e horas em entrevistas que forem por vídeo para a gente tentar entender como que você lê um perfil de uma pessoa?" Eu falei: "Nossa, eu estaria, estou super aberta. Se vocês conseguirem criar uma inteligência artificial que pegue essas entrelinhas, que consiga sensibilizar o outro lado para que a pessoa se sinta segura e tenha uma segurança psicológica ali numa sala de entrevista para te dizer os reais motivos do porquê que ela quer aquela vaga, para você saber se for uma motivação só de conseguir uma oferta para aumentar o salário dela na empresa atual com uma contraproposta, ou se ela realmente quer a vaga, se ela está querendo sair a qualquer custo da onde ela está porque ela está infeliz, ou se ela realmente está comprada com o desafio daquela empresa, tem vontade de ir para aquela empresa pelo desafio e não porque ela quer sair da onde ela está. Esses detalhes fazem muito diferença no final do processo, nos anos que vão se seguir com aquela pessoa na empresa. Então, você não mede um recrutador pelo fechamento da vaga. Fechar a vaga é obrigação dele. Você vai medir o recrutador por quantos anos aquela pessoa ficou naquela empresa e quantas vezes ela foi promovida ao longo daqueles anos. E isso está nessas entrelinhas, que eu acho hoje, na minha percepção do que eu conheço, que existe de tecnologia, que nós ainda estamos distantes de chegar nesse grau de requinte. Muito bom, Isis. Obrigada, Maria, por mais essa contribuição, foi muito rica. Isis, obrigada pela resposta. Inclusive, acho que uma coisa muito importante, a gente está 2 minutinhos aqui para acabar, mas só complementando toda essa riqueza de conteúdo, eu acho que eu poderia traduzir isso como uma vulnerabilidade com elegância, talvez, porque eu acho que Brené Brown fala muito disso, né, sobre vulnerabilidade. Sim, adoro. Mas assim, tem um lado muito importante de saber expor isso, ter a pessoa correta para você colocar, como colocar.
Porque hoje, por exemplo, você se expor numa mídia, numa rede social, você tem que ter um certo cuidado para não ultrapassar esses limites, ao mesmo tempo Sim, manter uma certa empatia, né? Uma forma de se apresentar ali. Eu acho que isso é um segredo ainda não tão simples de compreender, né? sim, E de entender dentro de um critério de seleção de uma headhunter, por exemplo, né, Isis? Porque sim, você com certeza deve ter esse olhar que nós aqui, talvez do lado de cá, não tenhamos com tanta maestria. E é super importante entender um pouco mais como se apresentar, de que forma você pode se vulnerabilizar, né, numa apresentação, numa rede. Eu, inclusive, li o seu relato do LinkedIn e é super rico. Nossa, acho que foi o primeiro que eu li na minha vida tão completo e tão vulnerável no sentido de forte, de expor ali de uma maneira muito agradável a leitura, né, da sua história, da sua vida, a parte da escrita, como você se posicionou e como você extraiu eficiência disso, né? Então, nós aqui do lado de cá e as mulheres que querem alcançar esses cargos de liderança, a questão também, por exemplo, da roupa, como você colocou, que acaba neutralizando para não aparecer. Então, como colocar talvez uma cor de uma forma elegante? São detalhes assim extremamente peculiares, mas fundamentais nesses processos, né? Então, só contribuindo, se você quiser dar mais algum parecer bem breve, porque a gente já finalizou o horário. sim. Eu gostaria de agradecer vocês pelo espaço. Como eu fui operações lá atrás, no início da carreira, estou muito feliz de estar aqui com vocês no Mel. E eu enxergo que nós estamos evoluindo, e eu acho muito importante iniciativas como essa aqui, de trazer pessoas para conversar, para falar de forma aberta sobre esses temas que muitas vezes estão na cabeça das pessoas, mas que nem sempre as pessoas têm o fórum correto para perguntar ou para recorrer em caso de dúvidas. E uma mensagem final para as mulheres de operações que nos assistirem, sejam as que estão aqui hoje conosco, seja que as que estiverem assistindo a gravação, é justamente para acreditarem em si, porque é possível, tem muitas mulheres chegando ao topo, ao C-level, aos conselhos das empresas, e a área de operações é uma área muito relevante, que é fácil você mostrar trabalho, você chegar no board trazendo eficiência e ir ganhando a confiança para ir conseguindo crescer internamente. Então, acreditar em si. E levantar a mão quando se sentir menos porque é mulher, ou levantar a mão e dizer para o interlocutor: olha, não foi legal o que você comentou. Enfim, as mulheres precisam se posicionar e não se calar frente às adversidades aí. Mas eu estou feliz de estar aqui, muito obrigada. Para quem quiser me acompanhar no que eu escrevo, o meu LinkedIn é Isis Borges San Giovanni. Eu tenho a coluna na Abril também, que se vocês buscarem Isis Borges Abril, vocês vão achar, da Você RH. Tem as bancas também, né, as revistas, e vocês vão conseguir me ver também no Carreira no Divã. Mas é um Muito prazer. bom, Isis, muito bom, muito obrigada Maria. aí. E adorei você, adorei sua participação, foi um presente e pode considerar já convidada para o ano que vem. Que a Samanta abriu aí uma frente de perguntas, né, Samanta, nessa última fala Nossa, que teria um dá texto um enorme web aqui para talk, fazer. Dá dá um um web novo web talk. Eu quero falar talk. só sobre isso. É, Vamos, vai ser um super prazer. Estou aqui com vocês, com muito Fantástico. obrigada certeza. aí. Muito Obrigada Obrigada. por obrigada, tudo. viu, Isis? Obrigada, Um Ana. prazer aí te ter Agradeço aqui. muito, Ana, por ter Volte me sempre. chamado. Imagina, eu vou acompanhar os Beijo. próximos dessa jornada de RH, vou tentar entrar no máximo que eu puder. Eu quero Obrigada, só Obrigada. fazer, eu gente. quero só fazer Tchau. uma consideração final, que a Irana acabou precisando sair, não se despediu porque a gente estava no meio da conversa. Agradecer ela pelo início aqui, pela participação dela. Isis, obrigada, Ana. Se você quiser finalizar, tanto a Ana Ribeiro quanto a Ana Não, Gatti, estou Maria tranquila. Ricardo. Olha, muito obrigada, realmente, aí foi fantástico ter a sua participação e você vê, sempre tem coisa nova, né? Não tem jeito, a gente está aprendendo todos os dias. Obrigada, Obrigada, Ana. Isis. Obrigada, Ana Ribeiro, você Samanta. estava querendo falar, mas acho que você está no mudo, meu amor. Ah, desculpa. Eu estou A só vendo você Leandra, fazendo assim. Leandra colocou no chat que é sempre muito bom ouvir a Isis e está dando os parabéns. Ai, Ai, obrigada, obrigada. Leandra.
Obrigada. Obrigada a todos que compareceram aqui. Obrigada, Isis, mais uma vez pela sua participação. Ana, Maria, Ana Ribeiro, Vinícius também. Obrigada a todos. Até a próxima. Boa Até. noite. Obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigado, Tchau. boa noite. Boa noite. Ana, deixa a gente aí que a gente vai falar com a Sueli. Foi tudo bem aqui, né, gente? Eu tô indo, então. Tranquilo, foi Obrigada. ótimo, viu? Obrigada, viu, Isis? Obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau. Ah, eu estou esperando aqui. Cadê a Maria? A Maria sumiu. Oh, meu Deus do céu. Oi, Ana, acho que ela saiu. Ana, Engana. eu vou fechar aqui meu microfone e o vídeo. Quando vocês acabarem, só me mandam um oi no WhatsApp que eu venho gravar. Não, é só passar aqui. Ah, não, pode parar a gravação. Não, mas aí eu tenho que fechar para poder baixar. Então, pode parar e eu vou mandar um Ah, link novo. Tem então tá bom. certeza? Eu Eu entro no posso outro esperar link. vocês acabarem e depois eu baixo. Não precisa, não. Então tá Obrigada. bom. Tchau. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau.